Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar com o José Borges sobre o tema ESG. Olá, José, tudo bem? Como que você tá? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Será que você pode contar um pouquinho pra gente, se apresentar pro pessoal, falar um pouquinho mais sobre você, o que que você faz, por gentileza? Claro. Bom, sou o José, né? Hoje eu estou como gerente de SG numa empresa de energia renovável, a Casa dos Ventos S.A. Nós somos uma empresa de energia eólica e solar e outras tecnologias aí para a descarbonização dos negócios aqui no Brasil. Mas já passei por outras empresas e segmentos também, né? Tive em uma outra empresa de energia, sucro energético, né? A Raízen. Também passei pela PIF-PAF Alimentos, né, que é uma empresa de proteína animal, né, sediada em Belo Horizonte. Também tive presente aí por 2 vezes na Danone, né, Brasil, também na área de sustentabilidade, e na Alcoa Alumínio, na área de relacionamento com comunidades. E sou Legal. graduado em administração pela PUC Minas. Sim, e essa já é uma das nossas primeiras perguntas. Se você, como ex-aluno da PUC, dado que a ESG, querendo ou não, tem sido um assunto mais recente, né? A gente tem dado mais atenção à ESG, aos ODS, questão de sustentabilidade, e tem sido muito falado dentro do curso de administração. Você, sendo um ex-aluno do curso de administração da PUC, você teve contato com essa parte de ESG? Você conseguiu levar algum conhecimento já adquirido aqui dentro para o seu trabalho, para essas áreas que você atuou? Sim, sim, e assim, na minha época, né, que já vão lá quase 20 anos, faz um tempinho já, a palavra não era SG, a palavra inicial era sustentabilidade. E aí eu lembro bem que no meu tempo de graduação, eu estagiava na Alcoa, e aí um grande líder meu me apresentou um folhetinho que trazia a seguinte mensagem: era o logotipo da Alcoa e falava lá, sustentabilidade é a nossa natureza, mas só tinha isso. E esse meu chefe na época me disse: olha, José, isso daqui vai se tornar um grande movimento, né, de tendência no mercado. Então, se você busca uma carreira promissora, se dedique a isso. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tema. O tema era sustentabilidade, mas ainda tinha outros conceitos envolvidos. E aí, na época de graduação em administração na PUC, nós já tínhamos algumas disciplinas que permeavam essa temática, que era de responsabilidade social corporativa, tinha ética nos negócios, gestão ambiental e governança corporativa. Então, era um conjunto de disciplinas que foi me dando uma base para que eu estudasse um pouco mais o que era a tal da sustentabilidade na época, né, e me deu uma base técnica muito forte, além de uma visão sistêmica e de gestão de riscos dos negócios. O que mudou muito a minha bagagem para poder trabalhar o conceito naquela época e mergulhar nessa visão do que a gente chama de ESG hoje, que nada mais é do que o meio ambiente, o social e a governança em equilíbrio, né? Então, o que mudou daquela época para agora é o empacotamento dessas ideias, né? E as exigências que o mercado financeiro hoje busca, né? Mas a fundamentação teórica e analítica que eu recebi na universidade naquela época foi muito essencial para conseguir conectar é, o conceito de lucro com propósito e sustentabilidade na minha carreira. Perfeito, que legal. E assim, a gente sabe que a carreira do administrador ela é muito ampla, né? Então a gente pode permear aí por várias áreas. Em que momento que você se viu indo para essa área de ambiente, ESG, que você olhou e falou, nossa, eu me interesso muito por essa área e eu vejo um grande futuro nisso? Eu acho que foi até um passo antes, né? Mas eu não sabia disso, né? Eu queria escolher uma carreira que me desse oportunidade primeiro de mudar de vida, porque eu trabalhava num trabalho muito bacana, mas que era um trabalho braçal, né? Dentro de uma fábrica. E sempre eu gostei muito de estudar. E eu queria uma carreira que me oferecesse novas oportunidades de trabalho. Foi aí que eu escolhi a administração, justamente pela capilaridade que o curso oferece. Mas aí, ao longo do meu estágio e da minha vivência lá na Alcoa, eu
tive uma grande escola, que foi a empresa, que me dava a possibilidade de experimentar várias áreas. E ali eu tive contato com saúde e segurança, com engenharia, com manutenção, com financeiro, eu tive também experiência com qualidade, com meio ambiente, né, e principalmente com responsabilidade social. Mas quando eu experimentei o conceito lá atrás, que era a estratégia de sustentabilidade da Alcoa no Brasil, foi um momento de virar de chave. Eu falei, parece que é isso que eu quero para mim, mas preciso me especializar e correr atrás. Foi então que eu continuei estudando, fiz especializações na área, fiz mestrado e doutorado também na área de ciências ambientais, para conseguir ter um arcabouço de experiências. E isso foi muito bom porque eu me relacionei com muitos profissionais da área, experimentei muitas coisas, e essa virada de chave veio nesse tom, entre oportunidade que o mercado estava buscando, que era uma escassez de profissionais qualificados nessa época, com o conhecimento dentro da universidade que estava sendo ali qualificado nesse momento. Então, acho que foi a união de duas coisas muito bacanas para que eu tivesse êxito em flutuar em vários segmentos. Tanto que todas as empresas que eu passei foi sempre nessa janela de oportunidade com a preparação de uma experiência prévia. É, eu meio que me tornei um grande especialista em estruturar áreas de sustentabilidade do zero, bolar a estratégia de sustentabilidade dos negócios e amadurecer. Então, se eu pego a minha trajetória profissional, em todas, em alguma forma ou outra, essa essência está representada. Então, meio que sou o grande virador de chaves de oportunidades. Legal. Eu vou dar uma fugidinha do roteiro que a gente tem, porque você citou algo e eu já pensei numa pergunta que eu acho interessante. Você falou que nessa época que você entrou, começou, tinha uma ausência de profissionais dentro dessa área. Hoje em dia, como a gente escuta muito, as empresas estão mais preocupadas, né, com essa questão. Você acha que hoje em dia tem mais pessoas interessadas? Você acha que esse mercado cresceu hoje em dia? Sim, eu acho que o mercado cresceu e se especializou, tá? E eu acho que assim, tem mais gente interessada, não existe uma formação específica, olha, eu sou de engenharia ambiental, sou de administração, e esse é o profissional ideal. Não, na verdade, existe uma série de profissionais que se interessam pela pauta e se especializam, existe hoje especializações, MBAs, enfim, vários cursos aí que traz essa bagagem, mas o que falta justamente é repertório profundo, técnico e com experiência. Então, eu diria que hoje tem ainda uma demanda de mercado disponível, tem profissionais interessados, mas a gente ainda precisa unir essas duas pontas, tá? Recentemente eu tinha algumas posições no meu time e foram bem complexas conseguir esse preenchimento justamente porque esses skills que hoje esses profissionais precisam ter ainda não estão apurados na grande massa de profissionais que se declaram gostar ou interagir com SG. Uma delas, né, é visão sistêmica. Né, você entender que o seu trabalho não é como uma área de finanças, que eu tenho que fazer ali uma série de relatórios contábeis em que eu vou ter um resultado cara crachá. Não, eu tenho que ter uma leitura do cenário atual do negócio, do mercado, das movimentações de clientes fornecedores da sua cadeia de valor e tangibilizar isso em ações para a sustentabilidade. Então, visão sistêmica é um dos atributos, um dos skills que esse profissional hoje precisa ter. E se o profissional hoje não tem, ele não vai conseguir explorar na sua totalidade. E aí existem outros skills que são necessários, sabe? Perfeito, perfeito. Eu também acho que é exatamente isso que você falou. E José, assim, a gente sabe que é uma área muito importante, mas você há tanto tempo no mercado, passou por várias empresas, como que você conseguiria descrever a importância desse pilar da ESG para que os alunos da PUC mesmo entendam, né, como que funciona isso dentro de uma organização? Acho que a importância de ESG para os negócios, ela vem acompanhada de outros atributos que você quer colocar na estratégia do negócio. Mas eu acho que tem duas vertentes, que é a robustez de governança que você precisa ter e a transparência que você quer dar para
os seus stakeholders. Eu acho que sem essas duas coisas, ESG ele não existe. Primeiro que governança você precisa do mínimo, né, de estrutura organizacional e de relações e de processos instituídos, ao mesmo tempo em que você precisa garantir que os dados, as informações, os relatórios, né, as grandes mensagens que você vai levar para os seus stakeholders, eles precisam ser consistentes, auditáveis e transparentes. Porque se você coloca isso em xeque, você está fadado ao fracasso. Então é muito importante que você garanta essa rastreabilidade de informações e que elas sejam transparentes para que você tenha credibilidade no mercado, né? Então é o famoso walk the talk. Me fala como você de fato caminha, né? Então o caminhar da sustentabilidade, do ESG, ele é acompanhado disso, de transparência. A gente viu na última sexta-feira uma movimentação da CVM que mudou aí a obrigatoriedade das empresas de capital aberto a partir do ano que vem, né, de 2027, a reportar os seus dados financeiros nos relatórios de sustentabilidade, o FRS, que na minha opinião foi um grande retrocesso para a área de sustentabilidade, porque no momento em que todo mundo tem que se comprometer com a transparência, se comprometer com elevar o grau de informação que você vai disponibilizar para os stakeholders, a CVM vai lá e volta atrás e fala que isso é opcional e não obrigatório, na contramão do que a União Europeia já vem preconizando. Então, você vê que esses movimentos de mercado, muitas vezes, eles contrapõem o que deveria ser um avanço. Mas aí que está a janela de oportunidade, né? Se você é um negócio sólido e se você valoriza o atributo de sustentabilidade, aproveita essa opção e coloca como obrigatório para si e vende isso como vantagem competitiva. Então você pode fazer do limão uma limonada e levar isso como uma vantagem. Então, resumindo, eu acho que é um viés muito importante para os negócios, mas cada negócio tem que saber o que é importante para si e conectar esses atributos de ESG na sua estratégia para você gerar valor. Perfeito. E a gente sabe que ESG fala sobre a parte ambiental, social e governança. E hoje, mesmo depois das empresas que você passou, qual que você acha que é, desses três, o mais difícil de ser implementado e de ser gerido pela empresa? Eu diria que depende, e depende do negócio, depende do setor, depende do momento de mercado, depende da empresa. Por que que depende? Porque uma empresa de alimentos pode ser super importante o atributo de governança, né? O que você quer colocar ali para garantir a parte regulatória, a parte de marca, a parte de produto. Então, isso o G, né, que é a governança, vai ser mais representativo. Se você pega uma atividade de mineração, o atributo ambiental, às vezes ele pode ser mais impactante ou mais urgente de ser cuidado e priorizado, mas ao mesmo tempo ele pode ser acompanhado do aspecto social, não só no impacto social que você está gerando naquele território, mas também com o impacto positivo que você quer gerar para aquela determinada população daquele território. Então, acho que para cada tipo de negócio é importante você rodar, né, um processo que a gente chama dentro de sustentabilidade, que é a matriz de materialidade. E o que é isso? É uma metodologia para você coletar na percepção dos diversos stakeholders, né, fornecedores, clientes, acionistas, comunidades, colaboradores, quais são as temáticas que são relevantes e prioritárias dentro de uma agenda de sustentabilidade. Então, esse é um processo de escuta ativa que você faz com esses stakeholders para coletar isso. E uma vez que você coleta, você prioriza e aí você vai ter a dimensão naquele negócio, naquela empresa, o que de fato é mais relevante e importante. E aí, a partir disso, você traça um plano de trabalho para você atuar durante 2, 3 anos, até você revisitar esse processo novamente. Então, depende, mas eu diria que também o equilíbrio entre as três dimensões, ele é bastante importante. É o principal, né? Que legal, porque eu achei que de repente pudesse haver um conflito, às vezes, geral entre as empresas, mas que nem você falou, às vezes uma empresa de mineração tem mais voltado para o ambiental, uma de alimentos, governança. Muito bom.
Eu acho que hoje muitas empresas acreditam que implementar práticas de ESG, elas podem gerar muitos custos, né, ao invés de benefícios. Como que você enxerga isso? Quais são os benefícios tanto econômicos e estratégicos que a implementação de práticas de ESG pode trazer para grandes corporações, por exemplo? Eu acho que isso vem mudando ao longo do tempo, sabe? Porque lá atrás, a discussão sobre sustentabilidade, ela partiu muito de movimentos ambientais que muitas vezes eram relacionados a movimento de organizações não governamentais, que tem a sua importância no nosso ecossistema aqui de mercado. Mas evoluiu no tom do tipo, eu não estou aqui só para defender o meio ambiente, ou social, ou governança. Eu estou aqui para gerar valor para os negócios. Se antes a gente tinha uma pauta um pouco mais metodológica, ou melhor, até eu diria aquela ideológica, vamos assim dizer, né? Porque se você pega a definição de sustentabilidade lá, de você garantir que as futuras gerações tenham os mesmos recursos que as gerações atuais, né? Que é o famoso o conceito lá de trás de Brundtland, no relatório de Brundtland, que foi feito há muito tempo atrás, e que depois evoluiu para o conceito ali do John Elkington, né, que traz o tripé da sustentabilidade, o social, o econômico e o ambiental, em que você tem que ter alguma coisa economicamente viável, ambientalmente correto e depois socialmente justo. Então, esse conceito ele partiu para hoje para uma visão do tipo, consigo gerar valor para os negócios e para o stakeholder, ao mesmo tempo que eu faço a gestão de riscos e oportunidades. Então, uma vez que eu invisto numa iniciativa, eu consigo claramente tangibilizar em ganhos que isso vai gerar para o meu acionista ou para o meu cliente. Então, eu diria que com a evolução do conceito, a gente deixou de ser uma área ou uma temática que gera custos para uma área que vende soluções e gera rentabilidade aos negócios, né? Então essa visão e essa mudança de chave, ela é importante porque até internamente, na visão do acionista ou de quem toma decisão dentro dos negócios, nos vem de uma maneira diferente também que antes, lá nos primórdios, né, da sustentabilidade, isso era bem comum da gente ser taxado de uma área só de custos. E isso é uma parte que às vezes a gente que não está inserido dentro do mercado, a gente acaba vendo diferente de quem está realmente participando ativamente. E igual você falou, que hoje tem sido visto de maneiras diferentes, para as empresas que estão começando nessa jornada do ESG, o que você diria para elas? Ou às vezes uma empresa que está querendo implementar, ou uma empresa que está já no comecinho, que seria algo que você diria para essa empresa? Eu diria, faça um bom diagnóstico, né, das fortalezas e fraquezas que você tem, conheça o seu mercado e conheça o seu cliente, porque o cliente ele dita muito do que ele quer, né, e do como ele quer, principalmente do como ele quer. Então ele não quer um produto a qualquer custo, ele quer um produto em que você tenha ali as suas vantagens ambientais atreladas, você tenha o seu conceito social justo ali representado e que você tenha consistência dentro da gestão do negócio que está fornecendo aquele produto. Então é importante você olhar para isso, né? Ouça o seu cliente para que ele vai tangibilizar para você os atributos de sustentabilidade que ele precisa. Muita gente confunde um pouco isso, porque uma vez que eu estou ouvindo o meu cliente, ele vai me trazer indícios importantes que ele leva em consideração na tomada de decisão por optar por um produto ou um serviço. Recentemente, eu participei da COP30, lá no Pará, foi um momento muito incrível, e eu estava conversando justamente com uma cliente aqui da empresa que foi junto com a gente. E ela me disse, pô, José, eu fiquei muito contente de saber que vocês fazem tudo que vocês fazem, principalmente com a pauta social, porque energia é uma commodity, eu posso comprar energia de qualquer empresa, mas eu comprar energia de uma empresa que está comprometida com o meio ambiente e com o social é muito importante para a gente. E aí eu já peguei aquilo ali como um grande aprendizado, voltei para casa e falei, olha,
A gente aqui, junto ao time comercial, a gente tem uma vantagem competitiva bastante grande. É levar o atributo social e ambiental para os clientes, porque eles não têm visibilidade, e isso nos ajuda a vender mais energia. Então, hoje a gente utiliza disso de uma forma bastante rápida, né, como atributo de venda ali com o time comercial, e nem na maioria das vezes a gente tem bastante sucesso nessa abordagem, porque eles veem valor além do produto que eu tô oferecendo. Então é isso, ouça o seu cliente, ouça os seus stakeholders, que você vai conseguir encontrar quais são os atributos reais e principais para cada um deles. É muito interessante essa fala sua, porque a gente percebe isso nas próprias empresas que tem aqui em Poços, né? Você citou a Alcoa e eu percebo muito isso quando ela é muito presente no social, no ambiental também, né? Então, ali ela construiu, né, ao longo desses muitos e muitos anos aqui na cidade, uma reputação de uma empresa boa, que apesar de minerar, ela faz muito pela sociedade, enfim. Então, de fato, isso é um novo olhar que a gente precisa passar a ter, principalmente como administrador, para a gente entender que não é só sobre o meio ambiente, porque a gente também precisa conectar, claro, com os objetivos do negócio, né? E isso da melhor forma e a melhor estratégia possível. Sim, eu sempre falo que todo negócio ele gera um impacto, né? E aí você quanto colaborador de uma empresa, você tem que definir que tipo de impacto você quer gerar, né? Então, impacto ambiental, você conhecendo o aspecto que aquele impacto está gerando, ou melhor, conhecendo o impacto que aquele aspecto está gerando, você consegue dirimir um conjunto de ações que vão minimizar aquele impacto. E, por outro lado, você pode trazer as compensações ou até mesmo uma agenda positiva para que você seja percebido com um impacto positivo. Então, acho que é muito disso. Acho que o equilíbrio do SG da sustentabilidade está aí, né? Como eu quero ser percebido, como eu quero ser visto pelas pessoas, pelas empresas, pelos fornecedores, pelos clientes. E a partir de como eu quero ser visto, que a gente traça esses caminhos para poder ter uma atuação responsável. Qualquer segmento tem impacto, depende muito como a gente quer se posicionar quanto negócio. Exatamente, a gente escuta muito mesmo nas aulas, nas palestras, que os consumidores hoje em dia têm deixado mesmo de consumir de empresas que não têm práticas ambientais sustentáveis, não têm práticas sustentáveis, né? E isso é muito legal, quanto tem sido falado. Nesse aspecto de cliente, você tem a pessoa física, né, que vai hoje numa gôndola no supermercado e ali ele define o que ele vai comprar, de quem ele vai comprar, e ele questiona muitas vezes isso. Mas tem também o cliente B2B, né, que é de negócio para negócio, que hoje avalia o seu fornecedor e fala, vou comprar desse fornecedor porque ele é responsável, ou não, vou deixar de comprar desse fornecedor porque ele é irresponsável. Então, hoje, dentro do agenda de sustentabilidade, também é super importante a gente olhar para a cadeia, né, de valor. Então, se eu estou contribuindo para uma cadeia que hoje oferece riscos para a minha imagem, é melhor eu talvez não fazer, né? E eu falo talvez porque às vezes as decisões são de negócios. Às vezes eu vou tomar o risco de fazer esse negócio sabendo que tem riscos e você pode se prejudicar, ou não vou fazer isso e vou buscar outro fornecedor mais responsável. E aí, para isso, existem ferramentas de mercado que você consegue avaliar, os relatórios de sustentabilidade, você tem índice, né, empresarial de sustentabilidade, aqui hoje no Brasil, para as empresas de capital aberto, a gente tem o ISE B3, né, que é super reconhecido, e a gente tem também os ratings de ESG, né, o EcoVadis, os Sustainalytics, então tem uma série de rating aí que você consegue analisar quão responsável é uma empresa em relação à outra. Então, é super importante você ficar atento ao que você está incluindo na sua cadeia de valor para você não ser culpabilizado que você foi conivente com uma situação que não é tão adequada assim, né? E não existem negócios perfeitos, gente. Existem negócios, e negócios com mais ou menos apetite de risco, né? E aí é super importante você pautar que risco você quer correr.
né? Bom, José, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. É uma pena que tenha que ser nesse período de tempo, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que tem muitos desdobramentos, muito a ser falado. E eu te agradeço a sua presença. Você é uma pessoa que é muito inteligente. Eu adorei conversar com você. Nós adoramos, né? Com certeza. E a gente te agradece pela participação, pela disponibilidade de tempo. Não, que isso, eu que agradeço. Sempre um prazer estar retornando à PUC, trocando um pouquinho da experiência que a gente adquiriu aí ao longo do tempo, né? Principalmente na admiração que a gente tem por todos os professores e colegas que estão aí nessa jornada. Mas conte comigo sempre que precisarem, tá? Sempre um prazer estar aqui. Muito, muito obrigada. José, obrigada, viu? Tenha uma boa tarde. A gente Boa vai se semana. falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima.